Muito bem-vindos a mais uma temporada do Fala Que Eu Te Lucro. Nessa temporada aqui você vai ter mais clareza sobre finanças, sobre imposto, sobre tributo, principalmente porque esse ano a gente vive, um ano da década. Tudo que tiver acontecendo esse ano e no próximo ano vai repercutir na próxima década do seu negócio. Eu sou o Diego do Vale e eu estou sempre aqui para trazer clareza. E o trabalho mais difícil aqui, turma, no Fala Que Eu Te Lucro, é buscar no mercado grandes convidados, pessoas que não só leram o que fazem, mas de fato viveram, né? A gente tá cansado de aprender com quem leu, né, gente? Tá macaco velho disso aí, tá? Então, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, já é uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, admiro muito o trabalho dela. Ela trabalha em uma área que vocês vão gostar também, você que é empresário que tá assim, cara, o que eu faço agora, né? Para que lado eu vou? Tem gente falando que a reforma tributária vai acabar comigo, tem gente falando que a reforma tributária vai ficar, elas por elas, vai empatar. Tem gente falando também que a reforma tributária vai destruir um monte de empresa, e tem gente ainda que fala que é benéfica. E aí? Será que é ou será que não é? Então, a pessoa que eu trago aqui hoje é especialista em gestão de passivos e reestruturação para fusões e aquisições, ou seja, M&As, né? Especialista em gestão de passivos, seus passivos tributários, passivos trabalhistas, formada pela INSPER, especialização muito bom, hein, na INSPER. Especializada em ciências políticas, tem assunto polêmico aqui no Fala Que Eu Te Lucro, vou trazer para vocês. E também já foi comentarista política da Jovem Pan. Beatriz Finocchio, ela é empresária, advogada empresarial e tributarista, é mãe, né? Eu tinha falado com a Bia, né? Como é que você quer que eu te apresente? A Bia fala mãe primeiro, eu falei empresária primeiro, né? Mas já foi, né, Bia? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Fala Que Eu Te Lucro. Inclusive, tá gravidinha. Gravidíssima, nem me fale, estamos aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Correria de começo de ano, né? Mas muito bom ter você aqui. E eu quero começar o Fala Que Eu Te Lucro, Bia, com uma pergunta já para a gente começar naquele clima, né, de clareza para o empresário. E se todos os empresários decidissem hoje, os empresários, o agro, pararem de pagar o imposto por um ano, o que aconteceria com o Brasil? O que aconteceria com o Estado, com o governo, com o sistema? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui, sendo super bem recepcionada, por sinal. Muito obrigada. Diego, colapso. Eu não consigo encontrar outra palavra que não seja colapsar o sistema. Hoje, o empresário, ele carrega a maior carga tributária, né? E não tem como um Estado se sustentar sem esse pagamento de tributo. O Brasil, então, menos ainda. É importante a gente voltar algumas casinhas e entender que o Estado, ele não é uma empresa. O Estado, ele não foi feito para gerar lucro. Portanto, se ele não foi feito para gerar lucro e ele precisa de arrecadação para dar os serviços essenciais previstos na Constituição, uma vez que o Estado ele não gera lucro, ele precisa dar serviços e, infelizmente, fornecer esses serviços, precisa de dinheiro, e isso é uma realidade que ninguém pode negar, a partir desse momento ele precisa fazer o quê? Tributar quem gera lucro. Sim. Tributar quem gera e movimenta a economia. Sim. Quando ele tributa quem movimenta a economia, ele arrecada. E aí sim, ele passa a conseguir oferecer. Essa é a lógica tributária. Não estou dizendo que o Brasil respeita essa lógica. Mas a lógica é essa. Se ele deixa de oferecer esses serviços essenciais, principalmente para aqueles que não podem pagar por esses serviços, o sistema colapsa. Então, muito embora o papel do tributo, do pagamento do tributo, seja nobre na teoria, quando a carga tributária, quando você enxerga nas costas de quem está a carga tributária, é quem menos é honrado nesse país. Quem que é? O empresário. O empresário, né? É quem gera emprego, é quem movimenta a economia, é quem faz o país se movimentar. E a gente tem uma dívida externa que cada vez aumenta mais. Nós temos um país que cada vez quer arrecadar mais. E isso também é uma lógica do governo atual, que, se quiser, depois eu explico. E ele precisa arrecadar mais. Então, se ele precisa arrecadar mais, ele vai tributar mais. Quem gera mais lucro. E, principalmente, economizar. Porque não dá para o governo gastar mais do que ele arrecada. Só que, infelizmente, isso acontece. Com bastante... Vamos dizer que com o Brasil, acho que nunca deixou de acontecer, sendo bem sincera. Então, quando a gente percebe tudo isso, é um sistema
prestes ao colapso se todo mundo decidir parar de pagar imposto. Ninguém mais paga imposto. O que se faz? Como que sustenta a máquina pública? Como que sustenta, inclusive, os políticos que estão lá? Como que se sustenta os serviços essenciais que o Estado precisa fornecer? Saúde, educação. E aqui a gente precisa entender a importância desse serviço ser oferecido com qualidade. E ele não é. E aí você pensa, então para que eu pago tributo? É claro que gera revolta. Eu pago imposto e não tenho retorno, então para que eu pago? Porque a gente vê o nosso dinheiro escoando pelo ralo. Obras públicas sem terminar. Se a gente vai no aeroporto hoje de Guarulhos, é um trem que começa no meio do nada e termina... Não tem uma não ponte tem, ali? você morre, né? Você cai. Eu vi. Enfim, são vários, assim, as escolas, a saúde, educação. Todos esses serviços que é a função primordial do Estado não são respeitados. E ele só consegue fornecer com o pagamento de imposto, com o pagamento de tributo. E é só quem movimenta a economia que consegue gerar isso. Exatamente. Então, entenda, o país ele depende muito mais do pagador de imposto do que da eficiência estatal. O colapso vem a partir do momento que essas pessoas deixam de pagar. Ou da ineficiência do Estado em prestar os serviços. E principalmente da gestão desse dinheiro. Mas você acha assim que esse serviço lá na ponta, né? Porque a gente estava conversando aqui no bastidor, turma, sobre isso, né? Foi um questionamento que eu me fiz na semana passada. Eu comecei a pensar assim, eu falei, pô, o brasileiro, antigamente, ele se levantava e se revoltava por muito menos, né? Já se revoltou pelos 20 centavos, já se revoltou quando no Collor fez o que ele fez, já se revoltou ali na década de 80 na Constituição. E agora vem uma reforma tributária totalmente avassaladora, que em alguns casos ela chega até a aumentar até em 10% a carga tributária de alguns setores. E a gente vê ninguém fazendo nada, assim, tipo, o Brasil agora parece que está morno, né? Mas assim, esse efeito de contrapartida, né? Que eu pago uma alta carga de imposto e a gente não vê a contrapartida na saúde, na educação, mas não acontece por quê? O Estado ele é ineficiente, é por conta da corrupção, porque você é cientista política. O Estado é muito grande, é muito caro, por que isso acontece? Então, para o Estado funcionar, já é caro demais. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Brasil, ele é um país, primeiro, de dimensões continentais, e que arrecada-se demais, porém, a gente não tem uma gestão eficiente. Somado a isso, a gente ainda por cima tem interesses particulares de quem gere o nosso dinheiro se sobrepondo a interesses públicos. O que eu tô falando? Simplesmente colocando no bolso dos mais privilegiados para poder tirar de quem de fato necessita. Uhum. E essa lógica, quando ela não... Porque a lógica do imposto, inclusive, ela é uma lógica invertida. Na verdade, o imposto ele foi criado para poder justificar o Estado, e não ao contrário. A gente acha que o imposto foi criado para pagar, porque o Estado precisa fornecer serviços essenciais. Só que, na verdade, o imposto foi criado para justificar o financiamento de uma guerra. Opa! Então, a gente fala assim, bom, tá, beleza, então eu criei o imposto, o Estado cria o imposto porque ele precisa dar os serviços essenciais. Não, na verdade, o imposto foi criado para financiar uma guerra, sob a justificativa. Fala mais um pouquinho sobre isso. Lá nos primórdios, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas só para ter essa origem aí. Lá nos primórdios, tinha um Estado, um rei falou, eu preciso ir para a guerra para conquistar territórios. Uhum. E aí, quando ele vai pra guerra pra conquistar território, ele precisa de dinheiro. Então, ele fala, vou falar que eu preciso tributar o povo pra fornecer serviços. Legal. E aí, a gente entende, a gente foi convencido de que, na verdade, essa lógica é a inversa. Você paga imposto pra poder te fornecer. Uhum. Não, você paga imposto pra me financiar mesmo. Entendi. Em guerras, em outros interesses. Percebe que os interesses político-econômicos, eles vão se sobrepor sempre aos interesses da sociedade. Isso é importante, hein? E no Brasil isso é muito latente. Isso é importante, essa clareza. E isso reflete no povo, né? 100%. Reflete no povo, reflete no empresário. Porque assim, a gente também vê muitos empresários sobrepondo seus interesses próprios e deixando o interesse da empresa de lado.
100%. 100%? Então é uma esfera maior refletindo em toda uma população. Comportamento humano. Comportamento humano. Cara, faz total humano. sentido. Faz muito muito bom. sentido. Porque qual é o grande problema? A gente confunde a instituição Estado com governo. Uhum. Só que, gente, não adianta. O Estado ele vai ser sempre composto por pessoas governando. Tá bom. Aí eu governo, eu tenho interesses de pessoas PFs, pessoas físicas, ou seja, que têm interesses próprios Uhum. e que deixam de fazer uma boa gestão. Na empresa é a mesma coisa. Quando você não olha para um todo, para um 100%, e olha só os interesses da sua pessoa física, do seu patrimônio, você colapsa também a sua empresa. Colapsa também a empresa. Então é tudo sobre gestão. Tudo é sobre entender, inclusive, o problema da ponta. Que eu acho que isso é um grande problema do empresário. Faz quanto tempo que você não desce pro bastidor para ver ali, desde o motoboy até a alta diretoria? Quanto tempo você não sabe? Há quanto tempo você não sabe quanto leva cada processo dentro da tua empresa? Aí quando você vai para a esfera política, você fala, faz a menor ideia do que acontece na ponta. É gigante. É gigante, porque só acessa a cúpula quem tem privilégio. E principalmente quem privilegia a classe. Uhum. Então, interesses de alguns setores que são muito estratégicos para um Estado, seja ele o Estado brasileiro, seja ele qualquer outro, sempre vai ter mais acesso. Gente, sentiram aí, né? Sentiram aí o conhecimento da Bia. Muito bom. A gente não vai entrar muito nesse negócio político, ano político, mas a gente vai dar uma pinceladinha lá também. Bia, muito bom a sua visão. Gostei. Interesse partidário acima do interesse de fato do país. Legal. A gente vive um momento de reforma tributária. Perfeito. Essa parte tributária, ela é algo negligenciado pelos empresários há muito tempo. E assim, eu nem os culpo também, porque eles não foram ensinados, né? Eles simplesmente abrem empresa com um sonho para conquistar algo. Também não entende de finanças, também não entende de negócio, mas abrem um negócio. Quais que foram os 2, 3 casos assim absurdos que você viu e você falou, cara, eu não acredito que esse empresário desse tamanho está falhando nisso? E quais foram também os 2 ou 3 casos, ou um caso que você falou, cara, esse aqui tá jogando com o manual debaixo do braço e teve muito resultado? Só para a turma aqui entender quão importante é ter esse conhecimento, ou buscar esse conhecimento, ou buscar quem tem esse conhecimento para te assessorar também. E mais um detalhe, porque o empresário, na grande maioria, eles são pequenas e médias empresas, são PMEs aqui no Brasil. E eles acreditam piamente que esse tipo de conhecimento é só para empresa grande. Isso é o maior erro. Eu costumo dizer, a gente estava falando agora no bastidor, que já era. Agora, com a reforma tributária, você entender de tributo ou estar perto de pessoas que entendam de verdade o que está acontecendo e qual é o ponto estratégico, virou insumo para o empresário. Não dá mais. Não dá mais para a gente achar que o imposto a gente vê depois. Até porque existe um mecanismo com a reforma tributária que sequer fluxo de caixa você vai ter para pagar o imposto depois, que é o split payment. Depois a gente pode entrar nesse mérito. Mas, quando a gente entende que o imposto, o tributário, a gente consegue que o sistema jogue a nosso favor por conta da complexidade, a gente cresce. E você perguntou casos que eu tenho eu tenho casos muito interessantes que eu falo, não é possível que isso está acontecendo numa empresa dessa. Mas eu tive um caso muito interessante que é justamente assim, o sonho de muita gente hoje, e você vai ver, é uma instituição de ensino. Ou seja, o ensino hoje está... Inclusive, a gente tem que falar sobre como se posicionar no mercado com a reforma tributária, quem gosta de dar mentoria, etc, etc. Isso vai ser muito importante. Boa! Mas isso é muito importante, assim, para quem gosta de dar mentoria, etc. Mas o que acontece? É uma instituição de ensino que a vida inteira disse que era sem fins lucrativos, tá? Portanto, tinha imunidade tributária. Traduzindo, se eu não tenho lucro, eu posso, portanto, ter imunidade tributária. Eu não pago alguns impostos, ok. Já que porque qual é o racional por trás da imunidade tributária? Eu tô fornecendo um serviço que teoricamente é o Estado que tem que dar. Lembra o começo do nosso papo? Educação. Se eu tô oferecendo um serviço que é educação, então o mínimo que o Estado pode fazer, e eu estou o quê? Desonerando o Estado, eu estou desinchando porque eu tiro pessoas de lá porque eu tô oferecendo aqui. Certo? Então eu tô ajudando o Estado. Isso é constitucional. Isso é Constituição. Logo, eu tenho direito a pagar menos imposto. Sim. Ok. Ou não pagar alguns impostos. Ok. Era o caso dessa instituição financeira. Tem SEBAS, tem tudo, que é o certificado. Enfim, tem todos os requisitos formais que precisa ter. Beleza. Aí, de repente, ele decide olhar.
ele recebe um auto de infração. Falando, você não tem SEBA, você não tem imunidade tributária, porcaria nenhuma, você ofere lucro. O fisco não consegue provar. Isso é bem interessante. Que ele ofere lucro. Que ele ofere lucro, não consegue. Aí... Que isso? É muito interessante esse caso. Só que aí, então, beleza, tá a briga. Só que aí é isso que vem uma proposta de uma gigante da educação querendo comprar essa universidade. Eita. E aí pede todo o balanço da RE, tararara. Adivinha? Ele não tem lucro. Deal, acabou. Deal breaker. Não tem negócio. Essa instituição de ensino não vai querer comprar. Essa gigante. Não vai querer comprar a instituição de ensino. Óbvio não tem que lucro. Não tem lucro. Aí tudo que ele tava achando que era maravilhoso, de repente falou, por que eu tenho imunidade tributária? Eu teria vendido por bi Ou a minha seja, instituição. o que foi uma delícia virou uma maldição. Virou uma maldição. Agora corre, só que assim, pensa que são anos e anos, é uma empresa familiar, é anos e anos de empresa. Como que agora ele ajusta preço, mantém competitividade, mantém um monte de coisa para poder começar a pagar? Ele já se acostumou com aquele modelo de negócio. Esse caso, você tem que pensar muito bem as decisões que você quer. E olha como o tributário impactou em absolutamente tudo. Tudo. Bilhões, né? Bilhões. Perdeu. Acabou. Não tem. Quem que vai querer? Agora tem que se reestruturar para pagar. Então foi um dos primeiros casos que eu vi de que pagar imposto era melhor. Nesse sentido. Mesmo você tendo direito... Lembrando que ele tinha direito à imunidade tributária. Não, e também pagar o imposto é melhor. Mas o imposto certo, né? Exatamente. Porque... E sem pagar mais. Sem pagar mais. Porque se você pagar mais, ninguém vai bater na sua porta falando, ô fulano, que a Receita Federal, é que você pagou um pouquinho de imposto a mais aqui. Vou te devolver. Eu vou te devolver. Lógico que não. É, porque eu vi um dado recente que 95% das empresas pagam imposto de forma indevida, né? Exatamente. 8 a cada 10 pagam mais impostos do que deveriam. 8 a cada 10 empresas pagam mais imposto do que deveria. Que é o que eu falo sempre. Qual é o imposto mais caro? O do desconhecimento, o ID. Imposto do desconhecimento. Não tem jeito, não tem jeito. Porque a partir do momento que você entende esse sistema, você joga a favor, você tem que entender as regras. Pagar imposto não tem jeito, você tem que pagar. Porque senão você constrói um castelo de areia. Não pagar tributo é construir um castelo de areia. Você prefere ter vários problemas antes. O empresário, ele começa tendo problema trabalhista, depois ele entende que ele vai ter um problema societário, porque fez más escolhas. Depois ele entende o tributário. E aí, quando ele entende que ele tem um problema tributário, já é tarde demais. Porque pensa, é só separar pela lógica. O que tem mais força? Você tem um problema bancário, uma instituição financeira, que tem força pra caramba, ou você dever um Estado? Quem tem mais dinheiro pra te cobrar? Quem tem mais estrutura pra te cobrar? É óbvio que é o Estado. É óbvio que é o Estado. Ele é todo formado para isso, inclusive. E quem tem mais poder pra te cobrar? Quem tem mais poder? Quem tem mais privilégio na hora de te cobrar? Tava falando com você agora. A gente aprende na faculdade a cláusula do príncipe, que o Estado é soberano. Começa no processo, o Estado tem prazo em dobro. E acredita, A né? Fazenda tem prazo em dobro que você, ela pode demorar mais para se defender do que a gente. Eu tenho um prazo, eles têm dobro. Ou seja, não é isonômico. Nada isonômico. E a fundamentação, ela é clara. Cláusula do príncipe. Olha isso, olha o nome da cláusula. Cláusula do príncipe, o direito administrativo fala. Isso é uma loucura. O Estado, e eu aprendi isso na faculdade. Então, assim, você precisa entender o sistema para começar a questionar. Senão você acredita, não, realmente, o Estado é soberano. Não, realmente, eles têm que me cobrar. Realmente, eles estão certos. Podem fazer. Porque você aprende isso, os advogados aprendem isso. A ignorância é uma dádiva por um tempo, então, uma né? dádiva. Porque depois que você... Essa revolta que a gente fica é porque você começa a descascar a cebola e ver as camadas internas, né? E é interessante que o povo continue na ignorância. Porque senão começa a questionar demais, né? Se questionar demais, daqui a pouco Exatamente. muita gente questionando. Muito bom. E o caso que deu muito certo, que você viu uma empresa e falou, check, Deu certo. tá fazendo Deu bom. direitinho aqui. Me chamaram aqui, mas que foi assim, que foi muito bem, que pode servir pra nossa audiência, pra eles olharem assim e falar, pô, eu tô fazendo certo. E o outro falar assim, pô, não, mas eu tô fazendo errado. Pô, isso aqui me deu clareza e tal. Como que foi? Então vou falar um exemplo de uma empresa que começou errado e deu tudo certo no final. E vou falar também um pouquinho de fusão e aquisição, então, com relação a esse caso. Tá bem. Aí é um caso que deu certo, rolou o deal, rolou. Na verdade, o que aconteceu? A gente era uma empresa do setor da saúde, home care, e tinha uma dívida, um passivo tributário de 40 milhões. Tá. E mais algumas coisinhas, né? Mas vamos focar aqui no tributário. Era uma dívida de 40 milhões e essa dívida acabou sendo reduzida para 6.
Sim. Então, temos uma economia de 34 milhões. Quem estava comprando essa empresa... Você fez essa redução aí. Sim, nossa empresa, sim. Uau! E quem estava comprando essa empresa era uma grande do mercado, uma gigante também do mercado, que queria começar a atuar mais naquela determinada região. Tá? Não vou falar, que senão começa a dar tudo muita bem. informação. Vai até onde você pode. Ótimo. E aí, com essa redução, antes, o valuation dessa empresa, um passivo de 40 milhões, o valuation dessa empresa estava lá embaixo. Cresceu muito o valuation. E tornou-se mais atrativa essa empresa, obviamente, para o comprador. Então, o comprador, ele entrou em uma situação, ele não imaginava que durante a due diligence, que a gente chama, né? Que due diligence nada mais é do que levantar a capivara da empresa. Pô, eu quero comprar você, deixa eu ver como tá você. Puxar a Simples ficha do assim. negócio. Vamos puxar a ficha, vamos entender tudo. Ele deu um valor, aí a gente coloca o valor em controvérsia em conta escrow. Se conseguir reduzir tanto, eu pago mais, né? Ninguém ia imaginar que ia conseguir reduzir tanto aquele passivo. O sócio saiu, decidiu com um sorriso de ponta a ponta. Porque ele conseguiu reduzir esse passivo de maneira expressiva demais. Exponencial total. Exponencial. E ele ainda conseguiu vender a empresa. Então, você percebe que quando você tem uma assessoria correta, quando você consegue colocar dentro dos teus dream team, né? O teu time dos sonhos, aquelas pessoas que com certeza vão te dar valor, vão valorizar aquele trabalho, elas vão conseguir, elas têm competência técnica, elas têm responsabilidade perante aquele trabalho, eles conseguem resultados que antes pareciam impensáveis. Então, era uma empresa que ia comprar pelo valor da dívida, passou a ser lucrativa. Porque é uma dívida de 6 milhões ainda por cima calendarizada, que a gente faz a gestão, né? Entende como pode pagar, etc. Virou peanuts dentro de um deal. Muito bom. Então, são casos, você vê, e são setores, de novo, sempre essenciais. Saúde, educação, agro, enfim. Então, a gente vê que tem caminhos quando você sabe que o tributário ele é muito estratégico. O tributário sempre foi um diferencial competitivo. Vantagem competitiva. Para quem sabe jogar esse jogo, né? Então é um jogo que as pessoas têm um dialeto próprio, enfim. Por isso que é importante ter um profissional ali para te ajudar. Exato, tem. E a Bia trouxe aqui, né, turma? A Bia falou de imunidade, tem também isenção. Imunidade é aquilo que vem da Constituição, isenção é algo mediante alguma lei, né? Isso, exato. Na verdade, a isenção ela é mais frágil. É mais Vamos frágil, falar né? a linguagem do empresário, né? Ela é mais frágil, né? A lei não é tão pesada com relação a isso. Pode ser tirada a qualquer tempo, digamos assim, Uma com mais liminar facilidade. pode suspender ali. Uma decisão, um PL, um projeto de lei ou uma medida provisória que precisa tirar aquela isenção, ela vai tirar. Agora, a imunidade, ela é mais... A imunidade, ela é mais. Aí, constitucional. É bom traduzir para a turma, né? A Bia falou sobre M&A, né, de uma empresa, processo de aquisição e venda de empresa, o M&A. Quando você pretende vender uma empresa, tem essa linguagem própria também do M&A, tem seu próprio dialeto. Beleza, galera? E eu peguei umas perguntas aqui, Bia, para te fazer. Claro. Da nossa audiência. A gente falou de diferencial competitivo. Perfeito. Tá? E eu abri uma caixinha de pergunta na semana passada sobre tributário e separei 3 perguntas aqui para te fazer. E eu lembrei delas aqui, agora eu vou te fazer uma. O que separa o empresário que negocia bem com o fisco de um empresário que vira refém do sistema? Você falou de negociação, de ter reduzido de 40 milhões para 36. O que diferencia um empresário que negocia bem com o fisco de um empresário que vira refém do sistema? Primeiro, entender que o imposto faz parte do jogo. Ele é a regra do jogo. O que você pode fazer para que ele machuque menos? Ele vai machucar. Vai machucar. Ele vai machucar. O Estado é teu sócio. Ponto. Então você já... Ponto. Caramba, o Estado é seu sócio, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Acabou. Você tem que ver só em qual percentual. Se você vai mexer em margem de preço, você vai fazer estratégia de margem, não sei. Mas você vai entender que o Estado é o teu sócio. E acabou, gente. Esse é o primeiro passo. Para você não virar refém do sistema. A partir disso, você contrata pessoas, ou você sai da ignorância com relação ao tributo, para entender como você pode, legalmente, diminuir a participação do Estado na tua empresa. É assim que você tem que olhar. Existem maneiras legais de eu fazer isso? Existe. Então, beleza, então eu vou fazer. Existe maneira... Porque assim... com toda essa cultura instaurada que eu falei no começo de eu não tenho contraprestação estatal, eu pago imposto, tem que pagar escola, e tem que pagar plano de saúde, tem que pagar segurança privada, existe essa descrença do Estado, essa revolta em pagar tributo.
Isso se aflora muito mais. Quando você entende, por exemplo, a gente tem empresas que pagam milhões e milhões de milhões por mês. Total, cara. Você paga imposto... Você constrói quantas escolas? Você paga imposto para ter saúde, mas tem que pagar plano de saúde. Você paga imposto para ter educação, mas tem que pagar escola, faculdade. Paga imposto para ter segurança, tem que morar em condomínio. Exatamente. E aí, você fala, tá, beleza, e como que eu não me torno refém do sistema? Primeiro, entender isso. Ajusta teu preço conforme a banda toca. Essas são as regras do jogo. Se você não quer ficar nessas regras, não é aqui que você tem que fazer. E aí bom, sim, hein? você entendendo isso, você já começa melhor do que muita gente. Ah, não. Essa é boa, hein? Ajustar seu preço conforme a banda toca. Conforme a banda toca. Essa é a... Ah, Bia, mas existem as gigantes, existe muita... Ou então, beleza, você vai ter um produto que você sabe que não vai te dar lucro, mas aquele produto é só única e exclusivamente pra te dar, sei lá, espaço de mercado, não vou falar market share, enfim, assim. Market share, pra trazer cliente, pra... Enfim. Exato, eu tô querendo falar, sem ser falar difícil, falar fácil. Não tem problema não, Tá, pode falar aí. Então, quando você ajusta teu sistema, toda a tua empresa, entendendo a regra do jogo, você já começa a jogar diferente, porque você sabe as regras. Beleza. Aí, vamos supor que a gente teve um problema tributário ou existiu algum tipo de injustiça, porque, lembrando, as regras do jogo, elas são válidas para ambos os lados. Uhum. Porém, muitas vezes, é mais injusto pra gente, pro particular, pra iniciativa privada, do que pra pública. Sim. Então, vamos pegar aquele empresário que ele não é um devedor contumaz. O que é o devedor contumaz? É aquele empresário que sempre fez o negócio dele se financiando no imposto. Ou seja, devedor contumaz. Saiu uma lei há pouco tempo sobre o devedor contumaz. Quanto mais eu sonegar, Mais quanto mais eu não pagar, mais eu vou... É isso, entendeu? Quanto mais eu sonegar, mais eu vou me ferrar. Então, assim, isso quando você não é um devedor contumaz, vamos supor, né? Então, é aquele cara que entendeu as regras do jogo, é aquele cara que sempre pagou tributo, mas eis que do nada vem uma lei, por exemplo, a do lucro presumido, Toma. e mais 10% em quem fatura mais que 5 milhões ano. Aí você fala, pô, peraí. Não, isso foi assim... Que isso? Peraí, como assim? Ou, vou pegar um exemplo mais palpável. Um cliente meu, que tem uma mineradora, sempre vendeu areia, um monte de contrato a longo prazo, que ele tem desde sei lá quando, para fornecimento de areia com construtora tal. Ele, do nada, resolveu que a alíquota do ICMS aqui no estado de São Paulo subiu. Do dia pra noite. Aí você fala, não. Se você tem um time jurídico tributário, eu já falei, não, vamos entrar, você não vai recolher isso é um absurdo, isso é inconstitucional, feriu o princípio da anterioridade, feriu um monte de coisa, porque o empresário precisa ter um tempo para se preparar no aumento do imposto, você não vai, acabou, conseguimos, ganhamos. O cara que não tem isso, se ferrou, porque para pensar, a margem de lucro dele era com contratos anteriores, que já estava estipulado. Esse cara se lascou. Toda a precificação feita em cima do custo, volume, lucro. Volta. Exatamente, não vai retroagir. Você vai chamar o quê? Todos os teus clientes para renegociar porque o ICMS aumentou e você não tem margem de lucro? Ah, claro, vão amar, vão falar, lógico, a gente vai pagar mais. Gente, não, tá no contrato. Entende essa previsibilidade? Total. É muito sério. Total. E aí, esse empresário, o que ele consegue? Primeiro que ele consegue ter mais lucro. Ele mantém a atividade dele viva. Porque nesse caso, se esse aumento do ICMS, ele não tivesse... Se a gente não tivesse entrado com liminar, 80% do faturamento dele tinha escoado pelo ralo. Pode falar. O tributário é o jogo por trás do jogo, de grandes empresas, então? O jogo por trás do jogo. O jogo por trás do jogo, da com forma que você está absoluta trazendo certeza. aqui. E é aí que tá. É aí que diferencia. É entender o quanto antes que o tributário faz diferença no teu bolso. Lá no final vai fazer diferença. O que você faz aqui no começo. O que eu costumo falar para empresário que quer vender empresa. O quê? M&A, fusão e aquisição, vender empresa, começa na tua rotina. No dia a dia da tua empresa. Como assim? São as decisões que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, no seu processo de vendas, no seu processo operacional, na sua adimplência tributária, na sua adimplência trabalhista, no não ter passivos ocultos, nas tomadas de decisões baseadas em fatos e números. Boa. É isso que faz o teu negócio trazer um M&A de sucesso. Algo simples, né? É o dia a dia. Mas é algo simples, né? Muito Você simples. não trouxe nada complexo. Tomar decisão baseada em números, dia a dia da empresa. Que novidade eu tô te trazendo. É algo simples. É algo para empresa pequena, média, grande, para qualquer negócio.
Pega um contrato. Aham. Não joga no ChatGPT, meu. Contrata um bom advogado. Não faz isso, gente. Contrata um bom advogado que entende de contrato. Porque uma vírgula pode mudar tudo. Muda tudo. Muda tudo. Acabou, te amarra. Você não consegue sair daquilo. Leia o contrato. Veja o que você está contratando. Então, são pequenas coisas que o empresário brasileiro, ele tem, na sua imensa maioria, ele veio, do nada, sabe? Ele batalhou pra caramba pra estar lá, construiu do zero, conseguiu, através de muita luta, muito suor. A gente é um povo sofrido, que consegue, que vai, e a gente não tem... Cara, a esperança do brasileiro é maravilhosa, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil, pelo brasileiro, eu sou patriota. Eu também, demais. No bom sentido, sabe? Assim, eu sou mesmo, eu gosto. Eu vibro o Brasil, eu amo a cultura brasileira, eu detesto quem tem complexo de vira-lata. Eu detesto. Ai, vai pra não sei onde, mas no Brasil... Cara, no Brasil é bom também. Bom Você não come em nenhum lugar no mundo melhor do que no Brasil, gente. Não existe lugar igual São Paulo, exatamente, entendeu? Enfim. Então, eu tenho a ideologia dentro de mim nesse sentido. E aí, o empresário, quando ele vem dessa garra, muitas vezes ele tem um problema. Ele não escuta. Né? Quando ele vai lá na ponta, ele esquece. Mas ele não escuta por quê? Ele não escuta porque ele não escuta porque ele não sabe. Ele não escuta porque ele sempre fez assim. Ele não escuta porque ele tá escutando a pessoa errada. Porque sempre deu certo. Uhum. Falando especificamente do jogo tributário, o tributário, ele demora um pouco pra acontecer. Ele não é imediato como um banco. Ele não é... Entendeu? O problema tributário, ele é tão estrutural que ele vai corroendo, entendeu? Ele vai entrando. E aí, quando você vê, desabou. Eita. É aquela coisa que o dia a dia... Sabe a caixa do supermercado que vai roubando 11, 10, 20 reais todo dia? Isso é o tributário. Você se acostuma com aquilo. Você vai todo dia pegando do caixa 10, 20 reais, 30 reais. Quando você vê, você já tá contando com aquela renda no final do dia. Só que aquela renda não é tua. Aquela renda é do Estado. Por mais que seja injusto, por mais que... Aquilo não é seu. Então, adapte-se. Então, assim, resumindo a pergunta, né? O que diferencia quem não é refém do sistema com o que é? Conhecimento tributário. Ponto. Conhecimento tributário. Resumo da ópera, né? É o conhecimento. Se você não, melhor. A reforma tributária é uma realidade? Não é? Não é uma realidade. É uma realidade? É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Se é ruim, se é boa, enfim, é uma realidade. Porque assim, ano que vem começa, né, o split payment. A gente tá no período de transição ainda. Tá no período de transição. Eles iam tentar, tá meio ruim o negócio de sistema e tecnologia, tá um pouco complexo. A priori é ano que vem, né, 2027. O que o empresário, na sua opinião, tem que se preparar para sofrer, para cair e machucar menos quando isso começar a rodar? Agora em 2026. Tá. Assim, cada setor tem uma questão, né, na reforma tributária, mas o primeiro de tudo é entender o sistema como ele estava e como ele é. Eu costumo dizer que a reforma... Existem umas diferenças conceituais muito importantes de entender. A reforma tributária, que a gente chama de reforma tributária, é a reforma do consumo. Ou seja, é a forma como o sistema te tributa que mudou. A forma. A reforma da renda que veio junto foi uma avalanche de informação ano passado. Que agora é até assim, toda hora sai notícia tributária, né? Uma coisa assim, a cada minuto, provavelmente quando eu acabar aqui eu vou lá e falar, nossa, mudou. Já não é mais aquilo, Diego, corta. Se abre a geladeira, tem tributo. Tudo é tributo agora. O valor econômico é uma loucura. E tem a reforma da renda, né? Então são duas coisas diferentes. Então, se a reforma tributária muda a forma como se tributa, a reforma da renda muda o quem se tributa. Então, veja, quem vai ser tributado e como vai ser tributado. Então, vamos lá. Então, basicamente, os conceitos, né? Reforma tributária é a reforma do consumo. Como assim reforma do consumo? A reforma do consumo é a reforma de como... é justamente aquela reforma daqueles tributos que incidem sobre o consumo. E é aquela reforma que não veio para reformar o pior. É como se você tivesse um vazamento na sua casa, você pinta a casa inteira, de novo, por cima do vazamento e não resolve o problema. Qual é o grande problema do Brasil com relação à tributação? Tributar demais o consumo. Por quê? Porque quando você tributa o consumo, você gera desigualdade. Desigualdade social. É disso que a gente fala. Por quê? Porque quem ganha 1.000 e quem ganha 100.000 paga o mesmo imposto para consumir um produto. Ele não leva em consideração a sua capacidade contributiva. O quanto você pode contribuir.
Porque se você compra café e eu compro café, não importa a nossa renda. O preço no supermercado do café vai ser o mesmo, certo? Total. A tributação sobre aquele café vai ser a mesma, não vai? Então, se vai ser a mesma, consequentemente, eu e você estamos pagando o mesmo imposto, não importa o quanto eu posso ou não contribuir para o Estado. Ótimo, então vamos reformar o consumo. Eu achei que a gente ia reformar o consumo e a gente vai acabar com o que opera muito a desigualdade. É por isso que isso aqui é muito caro no Brasil. Por causa da tributação sobre o consumo. Então, você pega toda a tributação sobre o consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS, enfim, você pega todos esses tributos e divide em 2, né? Que é o que a reforma tributária fez. O IVA dual, que assim, no mundo inteiro é IVA. Imposto sobre valor. Aqui é o dual, que vira CBS e IBS. CBS e IBS uniram todos esses tributos que eu falei. Ok. Tá, mas e aí? Levou em consideração a capacidade contributiva? Desonerou a tributação sobre o consumo? Para poder, aí sim, tributar mais a renda? Porque aí sim a gente tá falando de justiça tributária. Porque você tributa de fato. Quem pode mais, Quem pode paga mais. Quem paga pode mais. menos, paga menos. Ou não paga. É. Então, assim... E aí? Aconteceu isso? Não. E esse é o grande problema dessa reforma. Essa é a minha grande crítica a essa reforma. Não é nem split payment. Split payment também vai ser uma loucura. Mas, assim, não é nem só o que se discute sobre o quanto ainda tá complexo. Transparência e simplicidade não se vê mais, porque tá tudo muito confuso. Mas... Você podia... A gente tinha na mão uma oportunidade de desonerar o consumo e melhorar a desigualdade do país. E não aconteceu. Porque você só mudou o como, continuou tributando. A gente tem aí especialistas falando de 27% a 28% de tributação. Depois da reforma tributária, com o IVA dual, a alíquota média vai ser entre 26% e 28%. Isso para as empresas. E a tributação da renda. Isso para as empresas. E a tributação do consumo vai o quê? Uns 50%, 60%? Não, assim, é para produzir, né? O problema, a tributação do consumo, na verdade, é aquela tributação que você não enxerga. É para produzir. Então, por exemplo, o ICMS, o que ele é? Imposto sobre a circulação de mercadoria e serviço. Eu circulo uma mercadoria, eu pago imposto, que é o ICMS. Aí, esse ICMS, lá na ponta, quem acaba pagando? É óbvio que é o consumidor final. Porque... Só que para eu circular essa mercadoria, para eu chegar no imposto, assim, circulei a mercadoria e chegou na mão do consumidor final, o que aconteceu comigo? Eu paguei para poder ter lucro. Aí, beleza. Então, eu não pago no lucro, né? Não, agora você paga. Também no lucro. Então, veja, a tributação do consumo continuou e a da renda aumentou. Isso nunca vai funcionar. Não, a gente tem o mesmo problema. E aumentou tudo, né? Porque tudo. Se aumenta para produção, se aumenta para venda, se cobra dividendo, o empresário não vai absorver essa conta. Não, ele vai os empresários preparados não. Ele vai reprecificar seu produto, vai falar, cara, alguém tem que pagar. E quem acaba pagando no final do dia? Sociedade. O consumidor final. Consumidor final. Que paga a conta. Que paga a conta. E quem começa a ter menos acesso ainda às coisas de qualidade, bons produtos? O pobre. Entende? Que não melhorou nada, só piorou, porque eu continuei tributando o consumo e agora eu tributo a renda. Pô, qual é a justiça tributária? Vamos tributar o menos possível o consumo. E vamos tributar a renda. A gente fala, é o imposto Robin Hood. Tira dos ricos para dar para os pobres. Tá tudo bem. Se não tivesse a tributação do consumo. Aqui é o contrário, né? Aqui é os dois, né, na verdade. É porque o rico tem condição de pagar, ele vai pagar o imposto, tá tudo bem, ele faz renda. E ele tem renda passiva, ele tem dinheiro investido, ele tá dormindo e ganha dinheiro. Ele abre offshore, gente. Cara, ele dá saída fiscal. Dá saída fiscal, ele faz planejamento tributário internacional. O pobre não. O pobre, ele ganha o dinheiro pra ele comer. Pra ele comer. Então... tira do pobre pra dar pro rico. Exato. No caso. E aí, essa lógica não é igualdade. Não é, e essa lógica, ela é tão perversa que ela ofende justamente o que a gente estava conversando aqui. A dignidade humana. Porque cada vez mais você tem menos acesso. Tributário, né? E eu acredito também que a corrupção ela é a mãe de todas as desigualdades. Porque também, de certa forma, eu vejo que uma reforma tributária em muitos países, ela vem diretamente para ressalvar o preço que o Estado está agora. Não é para investir em educação, enfim, nada disso. Porque assim, o Estado está tão grande
que a gente precisa de mais dinheiro. O que a gente faz para ter mais dinheiro? Vamos enxugar a máquina pública? Vamos, de repente, tirar algumas secretarias, alguns ministérios que a gente precisa? Privilégios, porque é isso que a gente faz como empresário, né? Pô, você, quando é empresário, você fala, cara, legal, eu já estou cobrando aqui, o meu cliente está pagando um preço legal, eu tenho uma margem de lucro boa, só que eu fiz vários investimentos, coloquei um setor aqui de tecnologia, coloquei um setor de marketing que não precisava, era terceirizado, eu vi que a minha empresa está com uma operação muito grande, o que eu tenho que fazer? Tem que cortar internamente, para que eu volte a ter margem. Então, isso é um negócio muito lógico para o empresário. É muito óbvio. É muito óbvio. E é simples de entender, qualquer pessoa vai entender. Gente, gasta-se mais o Estado, do que arrecada. O Estado não. O Estado fala, opa, a gente precisa aumentar a máquina aqui, trazer mais gente, e a gente vai deixar esses sobressalentes que estão aqui, pessoas que vêm no trabalho, enfim, os cargos fantasmas, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tive uma excelente ideia, eu vou aumentar o imposto. É isso. É e quem isso. paga a conta? Lá o Quem começo paga da a nossa conta? conversa. O empresário. O consumidor final também. Porque repassa o preço. E a gente vem nisso, né, cara? Eu me pergunto, né, te falei ali, eu falei, e se fosse 50% de imposto, será que todo mundo estaria da mesma forma que tá? Porque não é, mas é quase, né? É quase. Porque é 28, 26 e 28, meu. Até maio você trabalha só pro Estado. Só pro Brasilzão. 4 meses trabalhando pro Estado. Aí depois você começa a ter um respiro. Não, mas 4 meses trabalhando pro Estado, se você for parar para pensar, é um efeito de primeira ordem. Quando você pensa como empresário. Agora, se você fala, 4 meses eu trabalho pro Estado, retiro aqui 50 mil de prolabore da minha empresa. Prolabore não, vou colocar aqui, né? O que o empresário faz? O empresário faz o quê? Ele tira um salário mínimo de prolabore e o restante... Estratégia básica. Estratégia tributava como lucro, que não tributava. E aí ele antecipa ali lucro e tá na beira ali. Exato. Não vai cobrar dele, né? O imposto sobre o lucro. Mas quando ele pega esses 50 mil e ele vai pagar a escola do filho, e ele vai fazer a feira, as compras de casa, e aqui ele já paga uns 50% de imposto também. Ele já tá pagando imposto de novo. De novo. De novo. Não é uma loucura? Eu falo. Eu não tô. Tá nascendo mais um contribuinte. Meu, é uma loucura, é um manicômio. É um manicômio tributário. E é engraçado essa expressão manicômio, porque na verdade essa expressão vem do carnaval tributário de Becker, né? Que foi um grande filósofo e tributarista. E aí, ele escreveu isso mais ou menos na década de 60. Então, época do CTN, que é o nosso Código Tributário Nacional. Em vigor até hoje. Antigo. Super antigo. Veja que a Constituição é de 88. A Constituição é pós-CTN. Ele é da década de 60, né? Ele é da década de 60, CTN. Exatamente. Aí vem a Constituição em 88, 20 anos depois. Só que a Constituição Federal, ela vem e não reforma o CTN. Ela traz regras sobre o tributário, muitas regras, inclusive princípios, etc. Que é 20 anos depois. 20 anos depois. Ou seja, o CTN lá. Estamos ali no CTN. De repente, a gente começa a falar, desde 88, em reforma tributária. Olha como a gente é eficiente. Em 2023, a gente aprovou lá em dezembro de 23, a gente aprova. Gente, é uma vergonha. É muito doido. Então, assim, o tributário, ele não é só visto depois pelo empresário. Ele é visto depois também pelo Estado. Meu amigo, se você for olhar direitinho, nas linhas e nas entrelinhas do que é ter uma empresa aqui no Brasil, você não abre o negócio. É coisa de doido. Você não abre o negócio. Você fala assim, o quê? Como assim? Eu vou pagar 28% de imposto, eu tenho um custo de tudo, né? Tem um custo, as coisas têm um custo. Eu tenho um custo para produzir, tem um custo de tudo, tem um custo de pessoas. E eu vou arriscar, de repente, a nem ter lucro. Nem a pau. E eu posso ficar com dívida e tal. Não vou abrir negócio não, cara. Eu vou, sei lá, vou ser CLT, que é muito melhor. É muito mais tranquilo. É muito mais seguro. Mas não se enganem. Você paga bastante imposto sendo CLT também. Porque eu vejo gente também, né, Bia? A rede social hoje mostra tudo pra gente. Então, hora ou outra, eu vejo alguns comentários aclamados, né? Que bom, agora o empresário vai pagar a conta, é isso mesmo e tal. Cara, olha que desconhecimento da sociedade e um negócio tão prejudicial a todo mundo, né? Todo mundo paga essa conta. Principalmente quem está consumindo. Consumidor final. É quem mais vai pagar. É quem mais vai pagar. É quem mais vai pagar. Porque a estrutura societária tributária, o empresário vai fazer, gente. Mas é justo. Cara, não interessa, vai fazer. Essa é a realidade. O que não tem solução, solucionado está. Esta é a realidade do Brasil. E ele vai fazer isso. Quanto mais... Existe um lance que é a curva de Laffer. Curva de Laffer. O que acontece? Não necessariamente quanto mais se arrecada... Sim. Desculpa, vou melhorar. Curva de Laffer. Não necessariamente quanto mais se tributa, mais se arrecada. Por quê? Porque existe uma tolerância do contribuinte. Tem uma hora que a gente fala, chega.
eu não vou mais pagar imposto. Ou eu vou fechar meu negócio. Ou eu vou sair do Brasil. Ou do estado, que seja. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a arrecadação e aqui a gente tem o quanto se tributa. A gente tributa. Beleza. Quando atinge o pico, começa a descer. Então, atingir o pico de tributação, não necessariamente a arrecadação também começa a descer. Isso é a curva de Laffer. Por quê? Porque eu cansei de pagar. Tributou-se demais. E virou uma coisa fora da realidade. Virou um confisco. Virou algo que não é sustentável a longo prazo e nem a curto. Então, o que acontece? Ou quebram seus negócios, e aí o que acontece? Para de se pagar tributo, porque quebrou. Ou fecha, mesmo com a adimplência, mas aí para de se arrecadar, porque não vai gerar mais, não vai mais ter giro de economia. Ou a pessoa sai do país. Investidores externos saem também. Que é o que está acontecendo agora. Que é o que está acontecendo agora. Mais de 900 mil empresas já saíram do Brasil. Isso é um absurdo. E a quantidade de IPO que teve no Brasil? 0. As empresas brasileiras saíram do Brasil para abrir... 900 mil ou 900 empresas, não sei. As empresas brasileiras saíram do Brasil. Saíram. Para abrir em outro país. Paraguai tá cheio de empresa brasileira. Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, que era fazendo tudo saída fiscal. Que era um lugar da Moamba, agora virou um lugar estratégico tributário. Paraíso fiscal. Para Cama Fiscal. Aí vai Ilhas Caimã, aí vai Ilhas BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, aí você vai para Hong Kong. Você vai para tanto lugar. Tô gostando, hein? Que Vambora. gostoso esse bate-papo aqui. Bom, 2 da área também, né? Vai ainda, a gente vai se deixar. Estão gostando aí, turma? Tá legal? Bom, né? Muito bom. Bia, bora lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acredito que é dúvida de todos também. Talvez seja a dúvida do século. Ixi. Se não é do século, é a dúvida da década de 60 para cá, que é a década do CTN, né? Perfeito. De lá para cá. Hoje nós vivemos em um país que a carga tributária é altíssima e a arrecadação também não chega tão perto assim do que é cobrado, porque muita gente sonega, porque é muito alto e as pessoas sonegam. Fala, cara, entre não ter lucro e sonegar, ou entre sobreviver e sonegar, eu vou sonegar, cara, eu não vou pagar o imposto, né? Na sua opinião, se o imposto do Brasil fosse metade do que é cobrado, você acredita que isso incentivaria mais o empreendedorismo, incentivaria mais a adimplência do empresário, incentivaria também muito e sobretudo, faria com que o Estado arrecadasse ainda mais? Eu acredito que a lógica é invertida. Eu acredito na eficiência da arrecadação, eu acredito mais nessa questão que eu te falei da renda. Vamos desonerar a tributação do consumo e vamos tributar mais a renda. Que aí a gente diminui um pouco a desigualdade, a gente tributa de fato o lucro, a gente movimenta a economia, porque eu parei de encher Porque, vamos lá, o que eu vejo? Claro que menos tributação incentiva o ambiente socioeconômico. Óbvio que se incentiva mais trabalho, facilita muito as regras, você consegue produzir mais, você consegue tudo isso. Só que, desde que o consumo seja menos tributado. E quando eu falo consumo, entenda, a operação, para eu conseguir lucro, me deixa em paz, Estado. Me deixa produzir, sem ficar me tributando. E lá no lucro, quando de fato eu tiver renda de verdade, quando eu tiver lucro, aí você me tributa. Porque aí eu consigo entender de fato o quanto eu tô gerando. E você pega uma tributação limpa para você, transparente, simples. E aqui eu consegui produzir muito. Você imagina se o empresário não precisa pagar imposto sobre a folha de salários dos funcionários? Sim. Quantos empregos mais ele não promoveria? E ele fosse tributado de forma única, somente na reta progressiva e não regressiva. Isso é o mais importante hoje, na minha visão. Que não se fez na reforma tributária e não se vê fazendo. Outra coisa que eu acredito que incentivaria demais e que eu acho que desincentiva de menos é a contraprestação estatal. Quando você não tem a contraprestação estatal, você não quer pagar imposto, você não paga o imposto com gosto. O Brasil, em alíquota, não é a maior carga tributária do mundo. Não é. Não adianta a gente falar que é, porque não é. Tem país que faz 50% sobre a renda. Olha a Dinamarca. Mas olha a Dinamarca, de novo. Olha a Dinamarca. Olha a Dinamarca. Olha a Dinamarca. Mas Bia, não dá pra você comparar uma Dinamarca com o Brasil. Olha o tamanho, olha a cultura, olha... Concordo. Mas eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre lógica tributária. Entendeu? Quando você tributa o lucro,
ou só a renda, e não a renda e a produção, você tem um problema. Quando você só deixa o empresário trabalhar e só no lucro você de fato tributa, ou só a tua renda, você considera a capacidade contributiva. Qual é a dificuldade de entender isso? É isso que vai fazer o ambiente socioeconômico prosperar mais. É isso que vai incentivar o empresário a pagar tributo. Porque você está considerando o quanto ele pode. É justo. Isso se chama justiça tributária. Que a tributação do consumo, a reforma tributária não trouxe. A da renda seria incrível se a do consumo tivesse sido desonerada. Uau. Ponto. Mas não é o caso. Então eu acredito na inversão da lógica tributária. Bem profundo isso, hein? É o que eu acredito. Vamos inverter a lógica. A da renda seria incrível se a do consumo tivesse sido reformada. De verdade. De verdade. Muito bom, hein? Muito bom. E o cerco também se fecha, né? Porque assim, hoje o empresário fala, eu acabei de pagar a minha folha de pagamento e estou tendo aqui as receitas de entrada na minha empresa e eu vou pagar esse imposto somente no próximo mês, ou somente no próximo trimestre, né? Exato. Isso acaba agora, ano que vem, a priori, né? Em tese com... o lucro presumido, o trimestral, por exemplo, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve um problema. Porque, de novo, né? No final do ano passado, a gente resolveu que o lucro presumido do nada soltaram no meio de uma lei, que o lucro presumido ia ter 10% a mais quando faturasse 5 milhões. Aí vem exatamente a tua pergunta. Ué, mas é trimestral ou é anual? Aí a gente fala, não sei. Não sei. Cara, tá uma loucura. É uma Ninguém loucura. sabe. Eles não Aí sabem. Receita, faz a solução de consulta. Receita, me ajuda aqui. Porque é basicamente assim, né? A Receita Federal fala assim, você tem que me pagar. Aí você fala, tá bom, quanto? Aí tanto. Tá, Receita, como eu te pago? Aí a Receita não sabe, ela tem que ver como paga. É uma loucura. Então, assim, isso se chama custo Brasil, inclusive. Só que, quando você é tributado os 5 milhões que você pega, né, no ano, no lucro presumido, o que excede 5 milhões, 10% desse faturamento, tá? Aí você fala, tá, mas a minha apuração é trimestral. Aí o que a Receita faz? Tá bom. Então você pega os teus 5 milhões, divide por 4 trimestres, e é 1.250.000 por trimestre. Então, se você faturar 1.250.000 no trimestre... Ou seja... Mais, né, que 1.250.000, você é tributado em 10%. Ah, mas no próximo trimestre eu não faturei. Ah, tá bom, lá no final do ano você Faz pede a proporção. a restituição. Ou seja, você paga fluxo de caixa, margem, prolabore, pagamento, nada importa. Porque se você não, entendeu? Você paga 1.250.000 se você fizer no trimestre. Aí, obviamente, de novo, o que diferencia quem sobrevive? Equipe tributária. O que a gente fez? Entra com liminar, pede, isso é inconstitucional, isso não pode, isso é um absurdo, lucro presumido não é benefício, lucro presumido é um regime tributário, tá no CTN, consegue eliminar, para não pagar. E quem não tem uma equipe que assessora nisso? Vai pagar. O que é mais caro, contratar uma equipe dessa ou pagar um imposto maior? Com certeza pagar um imposto maior. Por quê? Porque contratar a equipe tributária não é despesa, é investimento. É investimento? É investimento. É? É, porque você vai retornar muito mais do que o valor mensal. Pegaram aí, turma? Anote isso aí, hein? Contratar a equipe tributária... Não é despesa, é investimento. Não é despesa, é investimento. Deveria até mudar lá no contábil. Tinha que sair das despesas. Despesas com consultoria, não. Investimento. Fala-se muito de recuperação de crédito tributário, né, Bia? É um mercado que teve uma crescente, aí teve muita gente fazendo um monte de coisa errada também. É uma pena. Né? Até onde é uma vantagem também competitiva essa questão de recuperação de crédito tributário e para onde é que o empresário tem que olhar para ele não cair aí no conto do vigário? Então, essa questão é uma questão muito sensível. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora quando o assunto é recuperação de crédito tributário. Porque, primeiro, eu não acredito na segurança jurídica brasileira. Então, isso é um primeiro ponto. Até o passado não está resolvido, Nem o passado é uma certeza. É. Outro dia a gente descobriu que o Brasil não foi descoberto, né? Ele foi achado. Então, assim, a culpa é do Cabral real, assim, né? Total. Enfim, mas assim, quando a gente... Então, é neste nível que a gente volta no passado, entendeu? No descobrimento, que não é descobrir, é achar. Enfim. Muito bom. Eu descobri isso estudando história com meu filho. Eu falei, eu não era assim não na minha época. Na minha época descobrimos. E realmente, né, não faz o menor sentido. O cara tava indo pra Índia, ele chegou na América. Já tinha gente. Pô, como assim? Enfim. Brincadeiras à parte,
Então, primeiro, eu não acredito na segurança jurídica do país. Sim. Então, recuperação de crédito tributário já vai ter esse asterisco. Sempre. Sempre. Segundo ponto, aquelas que são teses totalmente pacificadas e que fazem sentido, ok. Ou seja, vamos lá, vamos fingir que a gente acha que o Brasil é seguro. Então, a gente faz todas as teses que, por exemplo, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Tese do século. Beleza, Legal. vambora. Anos. ISS, o que eu gosto de fazer? Pô, é a tese filhote do ICMS na base... Devo estar falando grego pra muita gente, mas assim, é uma tese que deu certo, que falaram, ok, é constitucional. O ISS, por exemplo, é uma tese filhote que a gente chama, que é o mesmo raciocínio do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Beleza. Só que o ISS, ele ainda não está transitado em julgado de certeza absoluta. O que eu aconselho com relação à recuperação de crédito, teses, etc. Espera. Vai fazendo caixa, ou deixa, por exemplo, se você já quer recolher com um valor a menor, né, já quer aproveitar o benefício tributário, faz um caixa caso dê errado. Pega essa diferença e faz um investimento. Né? Entendeu? Não vai com tudo. Espera o negócio pacificar para poder ir com tudo, para já recuperar o dali para trás, o daqui para frente. Vamos com cautela, vamos ser conservador, porque depois é grande o negócio. É doído. Ah, Bia, eu vou resolver arriscar. A gente não pode ser hipócrita aqui e falar que o empresário não faz, por exemplo, o que a gente chama de tax shield, que é aquele escudo tributário. O escudo tributário nada mais é do que aquele empresário que tem problemas muito sérios de trabalhista, bancário, fornecedores, recuperação, enfim, N coisas, e acaba assim deixando o tributário para depois. Só pepino. Só pepino. E ele deixa o tributário para depois. E aí, o risco é gigantesco de, por exemplo, você fazer... Porque existem recuperações de crédito que o empresário sabe fazendo que não pode. Uhum. Que é isso que a gente chama de escudo tributário. E aí, ele faz essa estratégia, sabe que não pode recolher, gera caixa, liquida um passivo de outra natureza, certo? Liquida um problema de outra natureza que não tributária. E não faz o tributário, e não resolve depois. Esse é um grande problema. Gente, o tributário, ele vai bater na tua porta. Né? Chega. É e aí silencioso, vem... né? Silencioso e vem com os 2 pés na porta, né? Porque aí você tem bloqueio de bens, indisponibilidade dos teus bens. Aí atinge todo o teu patrimônio, a tua estrutura toda tributária. E aí, ó, são anos e anos e anos. O que a gente pega de medida cautelar 2004, assim, a gente tá em 2026, mais de 20 anos. É. Eu tenho cautelar de 98. Sério? Sério, que hoje em dia já era IDPJ, aí você começa a discutir, aí você olha a prescrição. Então, assim, o que eu tava falando de manicômio tributário era que antes, no CTN, era o carnaval tributário, certo? Então, porque era só difícil de entender as leis. Agora virou manicômio tributário porque, além de ser difícil de entender, a gente ainda tem um fisco que finge que não entende a lei. Não, mas pra total. cometer arbitrariedade o tempo todo com a Mas gente. total. E eles fingem e talvez também, de fato, não entendam. Não entende. De repente é só a intencionalidade de falar, cara, a gente vai arrecadar mais, não importa o que vai acontecer, eu já tenho aqui o que eu quero e o como não importa. O que eu quero é mais dinheiro e o como não importa. Exatamente. E aí eles não entendem, porque, cara, pesquisa de consulta é a prova viva de que eles não sabem. Não sabe. Tem Porque senão- solução de consulta. É solução na de Receita. consulta, Porque senão não precisaria você fazer uma solução de consulta. Não Tá precisa- na lei, é porque- claro. Porque tá na lei, não precisaria abrir um chat da Receita. É só ler. É só mas ler. não Não, é só gente, ler. é isso aqui, não é claro. Assim, Não e é também claro. não é claro para eles. E aí, de repente, uma instrução normativa da Receita vale mais do que está na Constituição? É. Quanto tempo uma instrução normativa da Receita a gente faz com base nela e ainda que ela seja inconstitucional? Não é nem lei. Então isso é muito sério no Brasil. Imagina que o empresário vai entender pirâmide de Kelsen, gente. A força de cada lei, quanto cada lei vale sobre outra. Para! Ele não tá entendendo tempo, nem gente? O empresário não tem tempo nem para entender pirâmide de Maslow, cara. Imagina. Então, que é mais... É exato. Então, É assim... mais pessoal. Exatamente. Então, eu fico pensando... eu tenho um grande amigo meu, famoso, inclusive, que ele fala pra mim. Começou com a alíquota, falou alíquota, eu já não parei de prestar atenção, porque eu não entendo nada. E extremamente bem sucedido, empresário, tudo. E E eles fogem. Eles não fogem. quer saber. O empresário tá vendo você falando linguagens tributárias aqui, muitos estão nos ouvindo e falando, cara, eu não tô entendendo nada, nem vou continuar assistindo esse podcast. Cara, é exatamente por isso que você tem que assistir esse podcast. Eu sei que é chato. É chato. Mas é muito importante. É chato, mas é importante. É game changer, né? Total. Porque quem domina tem resultado. Quem não domina não tem resultado. E pode... Na verdade, quem não domina sofre um estelionato.
No final do dia é isso. Exato. Fala pra turma, qual é o tamanho das empresas que você atende? A gente tem de tudo, assim. Hoje a gente É. fez uma estrutura que... hoje a gente atende empresas com faturamento desde Simples Nacional até lucro real, sim. Boa. Antes a gente tava... Eu tinha uma atuação minha mais... Da equipe não tanto, mas minha, com empresas com valores muito altos, principalmente de passivo, né? Porque a gente acabou se posicionando muito com passivo tributário e eu comecei a atender empresas primeiro que deviam mais de 20, depois mais de 40. E aí, em determinado momento, a gente começou a atender eu mesmo só empresas que devem mais que 100 milhões em tributos. E depois eu comecei com alta complexidade. Então, medidas cautelares muito pesadas, IDPJs, bloqueio de bens. E a gente foi traçando estratégias de tributação, inclusive internacional. E também resolver esse passivo. Mas hoje a gente atende do Simples Nacional, desde que você comece a faturar aí 100, 200 mil mês, a gente já atende Muito vocês. bom, hein? Muito bom. E como a Bia disse, é um investimento. Ah, não é. Não é a despesa. Não é Então, se despesa. você é uma empresa que fatura 100, 200 mil reais, é muito importante e interessante ter um parceiro estratégico tributário, sobretudo também para sua precificação, né, Bia? Com certeza. A gente... Precificar um produto sem ter o tributário ali no radar, Não tem como. Não tem como. Não tem como. Você vai descobrir depois que você não teve lucro nenhum. Quando verdade. chegar, no caso do Simples Nacional, que a DAS lá chegou... É verdade. Você falou que atuou muito e ainda atua por um período com empresas que tinham passivo tributário acima de 100 milhões. Aham. No Brasil, tem empresas com Nossa, passivo tributário acima de 100 milhões? Muito mais, muito mais. A gente tem de 1,2 bi. De dívida tributária? A maior que a gente pegou foi 2,4. 2,4 bilhões de 2,4 dívida bi. tributária. Você teve um 2,4 cliente assim. Temos, né? Que ainda não resolveu. É um Reduziu? pouco complexo. Chegamos a 1,8, aí já chegamos em 360 milhões, mas ainda não... Fluxo de caixa, forma de pagamento, não decidimos. Cara, você pegou uma empresa que tinha mais de 2 bi de passivo tributário e reduziu para 300 milhões? Como é que você fez isso? Vamos lá. O que acontece? A gente o que você puder falar, o que não puder tá tudo bem. Não, eu vou basicamente, a gente precisa, é um trabalho muito sério, muito artesanal e muito demorado. Se você não tá afim, esquece. A gente precisa entender a contabilidade, a gente precisa demonstrar. Qual é o grande lance da negociação tributária e da redução de passivo? É você conseguir demonstrar para o fisco que o que ele tá vendo não é bem assim. Tem coisas que ele não tá vendo. Ele é míope. Isso, exatamente. Então é monocular. Para não dizer que é mal intencionado, né? Então é monocular, ele só consegue ver ali algumas coisas. E muitas vezes a gente não entende o que faz a capacidade de pagamento daquele cara, daquela empresa, ser vista como muito alta. Porque qual é a lógica da negociação tributária? Quanto mais eu tenho capacidade de pagamento sobre aquela dívida, menos desconto eu vou ter. Claro, eu tenho capacidade de pagamento, eu não preciso pagar. Sim. Eu não preciso ter desconto. Quanto menos capacidade de pagamento, mais desconto eu tenho. Só que como que eu vejo isso? Como que eu demonstro menos capacidade de pagamento? Primeiro tendo, de fato, menos capacidade de pagamento. E demonstrando coisas, relações contábeis, DFC, DRE, balanço patrimonial, entendendo que, não dá pra você antecipar lucro e não pagar imposto. Se você tem antecipação de lucro, você não vai ter desconto. Ou aquele valor que você antecipou vai ser somado na sua capacidade de pagamento. Então, entender essas estratégias, essas manobras, para conseguir demonstrar de fato qual é a tua capacidade de pagamento. E o fisco te classifica, né, de A a D, A, B, C, D. E quando você é rating D, você tem máximo de desconto. E isso é muito bom, porque aí você consegue negociar a forma de pagamento, quais as garantias você vai dar, entender também que são concessões. Assim como o fisco está te dando concessão de conseguir te dar desconto, você precisa dar concessão, ou de dar uma garantia, ou de estender em menos parcelas, não pega o período máximo. Então, e entender que esse instrumento da transação tributária, que é o que a gente chama, é um instrumento muito bom, porque é onde senta-se na mesa com o fisco. Você vai sentar lá com um procurador, com uma procuradora. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. E aí você negocia, como se estivesse negociando com o banco. Só que por conta de tudo que a gente falou, o empresário acha que isso não existe, ou que isso não é possível. Isso é para todas as empresas. Todas as empresas. Então, se o cara ali, até para nossa audiência entender. Então, você que está me ouvindo aqui, que deve 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, 1 milhão de imposto, meu amigo, você tá na vida boa. 2 bilhões de dívida tributária, meu camarada. Mas eu vou te falar, o cara que doideira. deve 100 mil dorme menos do que o deve 1 bilhão. Ah, é? Ah, com certeza. Deve Que um deve bilhão. 1 bilhão já largou, né? Tô devendo 1 bilhão, vamos ver o que a gente vai fazer.
Não, brincadeiras à parte, mas é verdade. Porque o que deve 100 mil nunca deveu, né? Nunca deveu. E Não ele se olha assim e acostuma. fala, cara, tô devendo 100 mil. Então, existe uma forma de você mostrar pro fisco. Fala, cara, mas eu tive essa despesa, eu trabalho dessa forma, eu contratei freelancers aqui para fazer um trabalho, eu tenho um recibo, mas não tem nota fiscal, mas tem a transferência aqui. Exato. Então, tem como eu contar toda essa história para falar, eu tô devendo 100 mil, mas de fato é 30, mas eu tenho condições de só pagar 15. Perfeito. É tipo isso. É tipo isso. É basicamente um exemplo clássico. O fisco olha muito tua DFC, tua demonstração, teu demonstrativo de fluxo de caixa, certo? Beleza. Sim. Só que se a empresa tá alavancada financeiramente, ou seja, eu peguei um empréstimo de 3 milhões, no meu fluxo de caixa tá lindo. Tá Só que esse entrada lá. dinheiro não é meu, é do banco. Só que o fisco vê isso? Não. Então você precisa pegar teus contratos bancários, olhar. Outra coisa, o fisco faz o cálculo dos juros que você vai ter pra pagar esses 3 milhões. Isso é Então, assim, entende que tem uma lógica pra você Todos demonstrar? esses pormenores. Tudo. Eu mergulho no modelo de negócio da pessoa. Animal, hein? É legal, eu amo essa parte. Isso é muito melhor que recuperação de crédito Muito tributário. melhor, por isso que eu nem ligo muito pra recuperação. Mas na verdade é porque eu sinto que é o trabalho de verdade, entendeu? Eu sinto que, pô, eu mergulho muito no modelo de negócio da pessoa. Animal. Entendeu? A indústria de vidro fez isso, tinha uma alavancagem financeira de 900 milhões. A Capag desse cara era gigante, só que era tudo empréstimo bancário. É uma empresa que vive de rolar pra dívida, né? Fica da dívida. Viver, parcela, paga uma e vai embora. Reparcela. Paga uma, Pega outro vai empréstimo pra pagar essa dívida e aí, entendeu? E aí, então, enfim, é uma operação insustentável? É, mas isso não é problema do fisco. Isso é problema do empresário. Então, o empresário vê você falando DFC, né? Turma, quando você ouvir a bendita de uma linguagem, de um termo financeiro, contábil que você não sabe, cara, tira a bunda da cadeira e vai pesquisar isso aí, pô. Hoje em dia tem chat GPT, tem inteligência artificial que você vai ver o que é. Porque o fisco vai te perguntar isso em algum momento. Seja você estando certo ou errado, porque, por exemplo, se você é uma empresa pequena, o fisco não vai estar te autuando de qualquer forma. Ele vai olhar para aquele oceano de empresa pequena, vai meter a mão aqui, jogar na mesa um monte, e talvez você pode ser um sortudo que vai ser contemplado nisso aí. Perfeito. E aí você tem que saber dessa linguagem. Por exemplo, a DFC é a demonstração do fluxo de caixa, onde lá demonstra todas as entradas e saídas de dinheiro. Quais são as suas origens? Se é uma origem de financiamento, se é uma origem de venda de alguma coisa. Sei lá, vendi essa mesa aqui, tá na DFC. E onde você vê o lucro é na DRE. O empresário fica maluco, né? Quando Nossa, ele... odeia. E balanço patrimonial, você fala, qual a diferença? Pra que Balanço isso? patrimonial são as matrizes econômicas, cara. Matriz financeira, DFC. Tem que saber como é que tá, se a sua empresa está sendo eficiente para gerar caixa. DRE, né? É a matriz que vai te mostrar o lucro. A DRE vai te mostrar o lucro. Ela vai mostrar se a sua operação está sendo eficiente para gerar lucro. E o balanço patrimonial é sua matriz econômica. Vai mostrar como é que você está. Perfeito. Aliás, o balanço patrimonial é sua matriz patrimonial. Econômica é a DRE. Então é muito importante a gente saber dessas linguagens, Exatamente. até para você falar que você é empresário, cara. Porque se você chegar no seu colaborador hoje, Bia, e isso é assim, se você chega no seu colaborador e fala, cara, quais são os seus direitos aqui? Com base na CLT. Ele vai falar todos os seus direitos. Ele vai falar todos os direitos, cara. Ele vai falar tudo. É uma loucura. É uma Mais que loucura. você vai saber, mais inclusive. que você, cara. E fala, cara, o que você tem que saber da sua empresa? Que ele, eu sei que vai gaguejar e não sabe. Não sabe. E é interessante isso, a gente negligencia um pouco isso, né? Porque é difícil, como eu tava falando, assim como o tributário, o contábil, né, que são intimamente ligados, é difícil e a gente, nós empresários, eu me coloco também, a gente tende a ignorar, uma vez conversando com um psiquiatra, a gente tende a ignorar o difícil, o que a gente desconhece. Quando a gente ignora o que a gente desconhece, a gente abre porta para muitos riscos, com certeza, né? Porém, o tributário e o contábil, eles vêm justamente nisso. Começa tanta coisa que eu não conheço, que eu desconheço totalmente, que eu prefiro ignorar. Porque aí entra um lance que a gente tem, que é o raio do ego. Né? Entra o ego. Você fala, não sei, vou contratar. Você não quer lidar com o teu desconhecimento. Você não quer lidar com a tua ignorância. Você não quer lidar com a sua incompetência. Não quer. É doído, pô, lidar com a incompetência. É mais empresário, cara. Abriu um negócio. Deu certo até agora. Bootstrap, hardcore, passou por um monte de problema e passou pela pandemia. Falou, cara, o que é essa reforma perder uma pandemia? Né? Dane-se. Eu vejo, entendeu? E aí esse é o problema, entendeu? E o tributário, o contábil, ele não é a Claro, a Vivo, a Oi, a TIM que fica te ligando, te cobrando a tua dívida. Ninguém vai ficar te ligando. Oi, prazer, aqui é da União.
ou seja, Estado brasileiro, ou aqui do Estado de São Paulo, você está devendo ICMS, você quer renegociar. Ninguém vai fazer isso. Não tem a perturbação imediata, né? Óbvio, porque os juros e multas Não tem. são interessantíssimos Exato. e é uma massa de manobra para negociação, né? Ó, vou te dar Exatamente. 90% de desconto de uma super multa Exato. e 100% de desconto de um super juros e vou te cobrar somente 100% de um imposto que tá 1000% superfaturado. É isso, entendeu? É exatamente metade do dobro. Porra, então não quero, né? Muito bom, cara, muito bom. Ó, aqui no começo eu anotei, e eu acredito que vai ser importante até pelo ecossistema, os ecossistemas que nós fazemos parte, né? Ecossistema de educação, mentorias. Perfeito. E você falou sobre uma estratégia tributária, um posicionamento tributário, alguma coisa tributário para quem tem empresa de educação, quem tem mentoria. O que que é? Perfeito. Na verdade, o que eu observo com a reforma tributária é que, claro, né, gente, existem vários momentos da reforma e hoje a gente está naquele momento do lobby. Aham. Né? Eu reparo que existem setores que começam a ter mais benefícios nas edições da lei complementares, regimes diferenciados, não só os setores essenciais como saúde e educação, mas pegando saúde, educação, segurança, etc., vamos olhar para um essencial, que é a educação. Entende-se que nós temos um Estado brasileiro inchado, que não é um Estado mínimo, é um Estado inchado, é um Estado intervencionista, é um Estado maior. E que quer arrecadar mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar todas as brechas possíveis e imaginárias para poder te tributar. Quando você é um serviço essencial, você paga menos tributo com aquela lógica que eu falei, né? Você está desonerando o Estado. Só que para você se enquadrar na educação, você precisa cumprir requisitos formais que são muito sérios. E com a reforma eu vejo que isso vai ficar mais latente. Como? Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas mentorias. Sim. Hoje a gente tem eu acho incrível esse modelo de negócio que a gente traz mentoria prometendo o quê? Lucro. A gente não traz mentoria prometendo aprendizado. Opa! E isso é um problema. Então, cuidado com o pitch de vendas na hora da mentoria. Você vê como o tributário ele tá em tudo? Isso é muito Faz na tua salinha. ponto O- cego. É muito ponto cego. Você está prometendo lucro? Então é o propósito totalmente, é negócio, é lucro. Não é educação, né? Então eu vou te tributar como se fosse um negócio. E você não vai ter alíquota reduzida. E para ter a alíquota reduzida, Formação, aprendizado, educação, reconhecimento no MEC. qual que é o diferencial de alíquota para quem tem reconhecimento no MEC e quem promete lucro? Então, quem promete lucro vai ser tributado dos 27% a 28%. Aham. Você pode chegar a ser tributado a 12%, 16% se você é educação. Meu É muita coisa. Deus do céu. 10% a 12%. Então você vai ter um 16% Cara, de... isso é animal. E a gente não tá olhando isso. Isso é animal. Eu vejo um monte de mentor que vai para educação. Porque o que é sexy na educação? Primeira transformação que você dá na pessoa, você traz uma transformação incrível na pessoa, que você ensina o que você viveu e aquela pessoa tem resultado a partir daquilo. Lucro é Pô, isso é consequência. incrível, isso é incrível. Só que tá, beleza, isso é incrível. Ótimo. Se você formou aquele cara. Só que quando você vai pra mentoria, você promete além do aprendizado, você promete o lucro. E aí, quando você promete lucro, o fisco fala, então você é um negócio. Lucro não é coisa de educação, não é formação. Então fazer hoje essa certificação no MEC É importante. é importante e calça essa tese. Calça total. Se você faz a formação, fala que é uma formação pedagógica, nota, prova de reconhecimento. Você consegue ter requisitos pra... E aí eu ia falar, né? Qual que é o grande diferencial da educação? Além de você formar um ser humano, fazer aquele cara ter lucro, que isso eu acho incrível. É a margem de lucro que o educacional tem, Total. que é incrível. É incrível. Só que a reforma tributária tá bem de olho nisso. Reconhecimento. Lógico. Reconhecimento. E a gente vive a tsunami das mentorias. A gente vive O cara faz um bolo de cenoura Pode esperar a ontem. fiscalização. Faz um bolinho de cenoura ontem, deu super certo. Amanhã ele fala... Mentoria do bolo de cenoura. É, É isso, esse entendeu? É verdade. Mas aí o que você fala? Aprenda a fazer o melhor bolo de cenoura? Ou aprenda a faturar mais com o seu bolo de cenoura? Uau, isso muda toda a semântica. Agora nós temos alguns mentores aqui assistindo esse podcast, ouvindo no Tá todo Spotify. mundo olhando. E tá assim, como que eu faço pra não deixar meus concorrentes ouvir isso aqui? É isso, Né? pra você poder ter mais competitividade, claro. É competitividade, mas, cara, sabe qual é a real? Você tem que enviar, cara, pro cara. Porque se você envia, você compartilha o conhecimento. E a gente tem que entender também que o mercado empresarial, a gente fala, o meu concorrente e tal. Cara, tá todo mundo dentro do mesmo barco, porque a demanda ela é infinita.
tem demanda pra todo mundo. O Brasil consome pra caramba. Nossa, gente, tem. Concorrência não Cara, existe, gente, no brasileiro Brasil. consome muito. Eu tava fora do Brasil agora, e aí eu vendo como o europeu ele consome, como ele se veste. Cara, nós somos muito consumistas. Muito. A Extremamente. gente é muito. O carro, tem um ano, não tem nem um ano o carro, acabou de Quer sair. trocar? Eu quero trocar a roupa, o tal. E eu falei, cara, a gente é muito A consumista. gente é imediatista. Porque Imediatista. a gente quer mostrar que a gente venceu. Quer mostrar e tal. Cara, eu vim do nada. Do nada. E isso. Não, É uma ânsia, né? Eu foi- preciso é. mostrar pro mundo que mesmo eu sendo de um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, eu tô aqui. Eu já sou rico, mas eu preciso mostrar que eu sou mais rico. Isso. Eu não quero exatamente. mostrar que eu só sou rico. Eu quero Não. rico vezes 3. Isso, é impressionante. Isso é do brasileiro. É doideira. Agora, tem uma coisa bonita do brasileiro, né? Ah. Que é no exterior, como a gente é arrumado, né? É. Nossa, como a mulher brasileira é arrumada, é Não, bonita, tá? Maravilhoso. É impressionante isso. Eu falo, nossa, é brasileira. Eu olhava no. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu falava, gente, é brasileira, tá arrumada assim, é brasileira. E o brasileiro, ele é servidor, né, pô? É. Ele é divertido. Ele é. Você tá é. conversando aqui, ele, não, deixa que eu tiro foto e É tal. isso. Não, ouvi, você é brasileiro, deixa que eu faço. É isso. Nós somos essa pessoa. Nós a gente, somos, a nós gente é. somos. Cara, o melhor do Brasil é brasileiro. É, com A certeza. gente é muito legal. Nós somos muito legais. O nosso carisma é proporcional à nossa carga tributária. É. É isso, entendeu? Turma, muito bom episódio aqui pra abrir essa temporada, né? Não sei se vai ser abrir a temporada, né? Nós estamos gravando aqui agora em fevereiro. De repente vai estar rodando em fevereiro ou em março, mas independente do momento que você está assistindo, eu espero que esse episódio tenha somado para você que é empresário, que nos acompanha aqui, que é a nossa audiência, né? A gente chegou até aqui por conta da nossa audiência, que compartilha, que comenta e curte, né? Esses dias eu estava em Guarulhos, o cara falou, você que é o Diego do Vale, lá do Fala Que Eu Te Louco. Eu falei, que pô, demais. que legal, cara. Então, assim, tá gerando uma repercussão, tá ajudando, porque esse podcast aqui foi feito para servir você e o nosso intuito é diminuir esse índice de mortalidade empresarial, diminuir a sua ignorância como empresário. E sim, cara, você é um completo ignorante. A Bia falou de coisas que você nem sabe que sabe, né? É. Eu aprendi um negócio com o Conrado Adolfo, né? Nosso amigo, mentorzão. Conrado falou incrível. há uns 3 anos atrás, assim, 2 anos, não sei. Conrado pegou um flip chart e falou assim, fez um círculo e falou, esse aqui é o mundo. E do jeito dele, esse aqui é o mundo. 1% das coisas é as coisas que você sabe que sabe. Os outros 1% são as coisas que você sabe que não sabe. Você sabe pilotar um helicóptero? Não. Então você sabe que não sabe, né? Legal. Os outros 98% do mundo é aquilo que você nem sabe que você não sabe. É isso mesmo. E eu tô trazendo o Conrado, e até parafraseando ele, gosto muito, admiro, há muito tempo. E é que esse podcast aqui, 90% dele tá aqui, Bia, nos 98% das pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, viu? Obrigada. Eu espero poder levar mais Muito bom. conhecimento e conseguir que a gente gere lucro através de menos intervenção estatal. Isso é Muito bom. primordial. Gostei, aprendi muito, anotei muito. Vou aplicar esse negócio da mentoria na minha Por empresa de favor. educação. Vou te chamar depois. Qualquer coisa me liga, você tem meu número. Vou te Fica à ligar. vontade. Tô aí pra ajudar. Como é que a turma... O pessoal pode te mandar um direct lá também, mandar, Bia, Pode, tô precisando de você. Com Bia, certeza. eu entendi agora que Que eu preciso. Que eu preciso, porque eu entro na Receita Federal e eles me deixam mais com dúvida, eu converso com o meu contador e fico mais doido ainda. É isso. Será que eu posso te procurar como um braço estratégico do meu negócio? Pode, Com né? absoluta certeza. A gente tá aí pra ajudar, pra servir vocês. @ Beatriz Finóquio, como tá aí Boa aqui, gente, ó, na Beatriz tela. Finóquio. Pode me chamar lá no direct que a gente direciona vocês, ou @bfcompany.br, que é o nome da nossa empresa. A gente está disposto, a gente tem uma empresa de gestão tributária empresarial. Estamos totalmente aí para ajudar vocês, com certeza, a pagar menos tributo de uma maneira lícita e que te dê vantagem competitiva, obviamente. Porque o problema não é pagar mais imposto ou pagar menos imposto. O problema é pagar imposto errado. Exatamente. Bora pagar imposto certo. Esse é o problema, tá? E não se esqueçam, galera, vocês estão aqui com a gente, 95% das empresas no Brasil pagam impostos de forma indevida. Então, se você está assistindo isso aqui com 10 amigos agora, as chances de 9 ou 8 pessoas estarem pagando imposto sim é 100%. 100%. Tá Até bom? imposto de renda na pessoa física, né? A gente consegue olhar e falar, dá para pagar menos. Turma, muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final aqui desse episódio. Muito bom estar com vocês. Não esquece de seguir a gente aí
lá no Instagram. Não esquece de se inscrever aqui no YouTube, dar o seu joinha. Isso é importante, que você vai fazer com que esse conteúdo gere transformação em outras pessoas também. Nós merecemos 5 estrelas aqui no Spotify. Você que tá ouvindo no carro, no banheiro, tá na cozinha, enfim, tá na sua empresa, cara, dá 5 estrelas, pô, a gente merece aqui. Por favor, né? E agora fazer a última pergunta pra Bia, pra gente encerrar. De todas as perguntas que eu te fiz aqui hoje, qual foi a pergunta que faltou eu te fazer, que a resposta dela vai ser super importante para esse momento Brasil que estamos vivendo e super importante também para os empresários? Que pergunta que foi que eu não te fiz? Ai, Diego, que difícil. Você me perguntou tão bem, Você falou de reforma tributária, você falou de todas as coisas essenciais, reforma da renda, a gente trouxe. Eu acredito que não é a pergunta que você não fez, é só para enfatizar, tá? Estratégia tributária deixou de ser algo para empresários mais maduros. Eu nem vou falar de empresas grandes. Se a gente fosse falar de uma pergunta qual é a maturidade, quando que a empresa precisa contratar uma assessoria tributária? Boa. Na abertura do CNPJ. Essa é a pergunta. Ponto. Quando que uma empresa precisa contratar uma assessoria tributária? Então vou te fazer ela. Beleza. Tá? Tá bom. Bia Finocchio, quando que uma empresa precisa contratar uma assessoria tributária? Na abertura do CNPJ, antes. Por quê? Porque a localidade geográfica já pode te dar vantagem tributária. Opa, muito bom, hein? Só isso já começa a mudar o jogo. Muito bom. E a gente termina aqui com esse gostinho de quero mais. Tamo junto. Até a próxima.